Agora veio. Bem, Foi, agora foi. tá gravando Ok. lá na nuvem. Todo mundo bota entendi Todos aí. bem? Então vamos voltar para a nossa festinha. Todos bem? Todos felizes? Que bom vê-los aqui. Então, queridos, assim, a gente está no Mood Club, né? Então, se vocês estiverem compostos, sempre é legal vocês colocarem seus rostinhos aí para a gente poder conversar uns com os outros, se conhecer, não é? Isso é um clube cultural. Então, à medida do possível, é bom vê-los. Vocês receberam a pauta do dia, né? A gente vai falar muito brevemente do Andy Warhol, do Tolstói, e a Roberta e o Paulo vão tocar uma música muito legal para nós, porque aqui a gente está cheio de gente talentosa, né? A Roberta escreveu alguns textos super interessantes sobre a Virginia Woolf, e quando for antes do lançamento, mais próximo do lançamento do livro, prometo a vocês que eu vou mandar o texto da Roberta para todo mundo conhecer, junto com o meu. Não adianta ficar vermelha, a Roberta já está no script. A Roberta escreveu um texto lindo, aliás, 2 textos lindíssimos sobre a Virginia. Acho que posso começar, né? Virginia Woolf, 81 anos atrás, escreveu esta carta aqui. Queridíssimo, tenho certeza de que vou enlouquecer novamente. Sinto que não podemos passar por outro daqueles momentos terríveis. E desta vez não vou me recuperar. Começo a escutar vozes e não consigo me concentrar. Então, estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa a fazer. Você tem me dado a maior felicidade possível. Você tem sido, em todos os sentidos, tudo o que alguém poderia ser. Não acho que 2 pessoas poderiam ter sido mais felizes até a chegada dessa terrível doença. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando a sua vida, que sem mim você poderia trabalhar. E você vai, eu sei. Veja que sequer consigo escrever isso apropriadamente. Não consigo ler. O que quero dizer é que devo a você toda a felicidade da minha vida. Você tem sido inteiramente paciente comigo e incrivelmente bom. Quero dizer isso. Todo mundo sabe. Se alguém pudesse ter me salvo, teria sido você. Tudo se foi para mim, menos a certeza da sua bondade. Não posso continuar a estragar sua vida. Não creio que 2 pessoas poderiam ter sido mais felizes do que nós. Virginia terminou de escrever essa carta, encheu os bolsos do vestido com uma porção de pedras, foi até o lago e entrou na água. 81 anos. É uma das maiores, acho que a maior escritora de língua inglesa. Ninguém é maior do que a Virginia. Essa carta, ela é um retrato de um desespero muito grande de quem já não aguenta mais lutar com uma doença psiquiátrica. Eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que lutam com uma doença psiquiátrica e pelas famílias delas também. A carta da Virginia é de quem não aguenta mais lutar. Era uma época em que os remédios que hoje existem e que tornam a vida de várias pessoas com transtornos psiquiátricos bastante possíveis, não havia nessa época. Então, ela lutou arduamente. Ela passou por crises muito graves. A Virginia sofreu abuso sexual, ainda muito jovem. Ela passou por uma série de crises muito grandes no ano que ela casou, quando a mãe morreu, quando ela a cada grande perda ou grande mudança de vida, ela teve crises muito, muito violentas.
E nesta vez ela não aguentou. A Virgínia também não lidava muito bem com a questão da guerra. E esse ano, 1941, né, se estava em plena Segunda Guerra Mundial. Então a Virgínia já tinha muitas dores acumuladas por conta da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola deixou a Virgínia num estado de compaixão e de desespero pela carnificina que vinha acontecendo dentro da Espanha. Então, alguém que já tem um problema psiquiátrico, que já está no meio de uma crise, terminou desse jeito. É uma pena, porque provavelmente ela ainda nos daria alguns dos mais belos livros. Eu não digo a vocês que ler a Virginia Woolf seja fácil. Talvez seja uma das literaturas mais difíceis do nosso tempo. Mas é de uma genialidade tão grande que é muito raro encontrar alguém tão criativo, alguém com um poder, uma potência literária tão grandiosa quanto a Virgínia. Os 2 livros que nós vamos publicar este ano, Um Quarto Todo Seu e 3 Guinéus, são os 2 únicos ensaios políticos de Virgínia. A gente já falou sobre isso na reunião passada, e eu particularmente tenho um orgulho muito grande da edição que nós vamos apresentar esse ano. Vocês vão ver a Virgínia em 2 textos muito diferentes, né? Vamos dizer, um pouco mais jornalístico, mais que é 3 Guinéus. Mas Um Quarto Todo Seu, ele é uma joia literária repleta de referências e de uma ironia muito fina e de imagens grandiosas, que a gente só vai poder compreender completamente quando nós conseguirmos olhar para as notas que a nossa edição vai trazer, e vocês conseguirem ver todas as referências que ela traz nesse livro espetacular, né? Nessa pequena gema literária que a Senhor Corvo e vocês, porque a gente só vai conseguir fazer essa edição com a ajuda de vocês aqui do clube. Vocês vão ter muito orgulho de ter participado e ter o nome nessa edição. Então, hoje, dia dos 81 anos que Virgínia nos deixou, eu quero agradecer para vocês e, claro, pedir desculpa pela minha choradeira, porque eu sempre choro por conta da Virgínia e de qualquer outro escritor maravilhoso, qualquer outro artista que me emocione, vou chorar junto. Então, desculpa pelas lágrimas, pela voz embargada, pelas vezes que eu tropecei lendo, prometo não fazer mais isso hoje, e vamos seguir. Para eu me recuperar e beber água, a gente podia passar para a Roberta e para o Paulo, não é? Vou apresentar os 2, dessa vez sem chorar, tá? O Paulo e a Robertinha, que vocês estão vendo aí na tela. Paulo é engenheiro e paulistano. Roberta é professora e fluminense. Biscoito e bolacha, vocês sabem. Podem fazer uma ótima dupla. Bom, os 2 viveram em São Paulo até 2018, quando se mudaram para Sintra, Portugal. Fizeram o caminho inverso de Cabral. Bye, bye, Brasil. Foram para Portugal em busca de paz, sossego. Encontraram e hoje se divertem, tocando, cantando e, importantíssimo, gente, cuidando de coelhos e gatos. De vez em quando nós, os amigos da Roberta, somos privilegiados com a foto de algum coelho ou de algum gatinho. E essa dupla super talentosa vai nos trazer Francis Raime. Vocês querem contar da música e falar um pouquinho, Roberta e Paulo? Sim, vou falar um pouquinho. Boa noite.
nós até, uma coisa interessante, quando nós vamos escolher a música, que é o nosso divertimento, nosso hobby, né? Ele sempre fica ligado à melodia e eu à letra. Então, às vezes, ele escolhe uma, essa melodia é linda. Eu falei, não gosto da letra, não vou cantar isso. A gente tem que chegar a um acordo, né? Ele nem fala, eu não presto atenção à letra. Eu falei, mas eu presto. Então, eu gosto muito das letras do Chico Buarque e do Paulo César Pinheiro, que é o parceiro do Francis Haime na Grande Ausente. Então, vou falar um pouquinho sobre o Paulo César Pinheiro. Paulo vai falar um pouco do Francis Haime e da música. O Paulo César Pinheiro é carioca, de 1949, e com 14 anos ele já era letrista profissional. Então, um negócio absurdo, né? Com 14 anos ele já lançou a primeira música, chamada Viagem, com o João de Aquino. E esse João de Aquino começou a apresentá-lo para outros músicos. Então, com 18 anos, ele fez a letra de Lapinha, com Baden Powell, que foi defendida pela Elis Regina no Festival de Canção da Record, tirou o primeiro lugar, isso ele com 18. E aí o Baden Powell meio que o adotou, né? Começou a apresentá-lo a todos os compositores cariocas, e ele dizia que ele tinha três rodas, né? 3 encontros musicais por semana, um na casa do Tom Jobim, outro na do Marcos Valle e outro na da Olivia Haime, esposa do Francis Haime. E ele fez parceria com grandes, né? Pixinguinha, Jobim, Edu Lobo, Dori Caymmi, Van Lins, João Nogueira, Sueli Costa e muitos outros mais. Ele fez A Grande Ausente com o Francis Haime quando ele tinha 19 anos. No total, ele escreveu mais de 2.000 canções, sendo 1.000 gravadas com 120 parceiros. E existe, pouquinho, né? Não é quase nada, né? E existe um documentário sobre ele, que foi lançado ano passado. Eu não consegui ver, porque ele está disponível hoje numa plataforma brasileira chamada Tamanduá. Depois eu passo para você o link, mas o documentário se chama Paulo César Pinheiro, Letra e Alma. Eu vou dar um jeito de assistir, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu tentei acessar e não deu certo, mas o meu técnico de informática aqui pode ser que consiga. Então, é uma sugestão que deve ser interessante, porque tem também a história dele na época da ditadura e tal, e ele é um poeta maravilhoso. Nós fomos a um show do Dori Caymmi com ele, e eles fizeram no cenário lá do teatro, ele sentado com uma máquina de escrever, como se estivesse fazendo ali o poema, e ele declamava o poema e logo em seguida o Dori cantava. Foi muito lindo, muito lindo. E agora o Paulo vai falar um pouco sobre o Francis. Boa noite a todos, boa noite Sônia, boa noite Cláudio. Eu sou muito fã do Francis Haime, sempre fui, né? E a Roberta me deu de presente um curso que ele está dando, e que ele conta, ele toca as músicas, ele fala muito sobre o tempo em que ele compôs, as influências que ele teve, né? E muitas dessas histórias também estão aqui num livro que é muito bom. Para quem gosta de MPB e do Francis, é imperdível, chama Tocando em Miúdos as Minhas Canções, que ele vai falando sobre cada música e mostrando músicas que são parecidas, que ele ouvia na época. E no caso da Grande Ausente, nessa última aula, inclusive, foi a música que ele apresentou, ele comenta que é uma das músicas solenes, né, que ele compôs com uma grande influência de música clássica. Que ele, na época, ele assistia muito festivais, concertos na Suíça, onde ele foi para estudar engenharia, mas desistiu e voltou para o Brasil para ser músico. Então, ele pensando na música em si, ele vê alguma semelhança, uma coisa que entra na ideia e que fica lá por dentro e brota, e brotou nessa canção, que é muito linda. Ela foi apresentada pelo Taiguara no Festival da Record de 1969.
Tem um vídeo até no YouTube muito interessante, em que ele está sendo muito vaiado, que aqueles festivais todo mundo era aplaudido e vaiado, as duas coisas ao mesmo tempo, né? E ele para, quase no final da música ele para e começa tudo de novo, que ele não conseguiu ouvir a orquestra. Tadinho. E muito bacana, canta super bem, né? E eu faço até uma brincadeira, uma homenagem, né, nesse vídeo que a gente vai apresentar, que eu começo então a introdução fazendo o trecho do concerto de Rachmaninoff, segundo concerto para piano e orquestra do Rachmaninoff, que no terceiro movimento tem o trecho que se parece um pouco com a Grande Ausente. Nós resolvemos não fazer ao vivo, porque de repente trava, a internet dá problema, fizemos um vídeo para vocês colocarem. Então é isso. Cláudio, você vai colocar o vídeo? Eu acho que você vai ter que colocar esse vídeo, porque o Zoom está me avisando aqui que a minha banda larga está estreita. Então, vamos passar por mais um problema. É mais fácil você colocar a Roberta como apresentadora e ela colocar. Eu acho que a Roberta e o Paulo são duas pessoas muito mais habilidosas do que eu na gestão. Ele. Paulo, honra a engenharia agora, Paulo. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso então, Roberta? Vocês colocam ele aí, compartilham a tela de vocês? Eles Pode querem. Pode ser, porque eu tô com ele no YouTube. Então eu passei o link para a Sônia era só compartilhar a tela dela com o YouTube, mas vocês têm ele aí, e se vocês quiserem fazer isso, talvez vá mais fácil do que a Sônia fazer. Eu tô duplamente lerda, melhor eu confiar na engenharia do Paulo. Eu acho que você já está autorizada a compartilhar, Roberta. Então, quando quiser. Você tem que lembrar apenas de, junto com o vídeo, compartilhar o áudio também, porque senão só vem o vídeo. É ok? Perfeito. Enquanto eles vão fazendo ali, gente, a gente ainda não. Ainda não estamos. Não. Enquanto vocês vão mexendo aí, vocês não estão conseguindo... Mas não estamos ainda como host, não. Você tem que colocar. Então, peraí. Ainda bem que não sou só eu, uma pessoa atrapalhada. Peraí, o Cláudio é o host. Não, eu estava com você, bebezinha. Ah, sou eu? Ai! Pronto, agora é você. Agora vai. Agora vai. Aqui. Share sound. Vocês estão vendo uma tela azul? Sim, entrou o vídeo. Como que eu tiro isso aqui? Sempre nessa estrada, carregada de carinho, nada tinha em seu caminho que não fosse todo seu. Eu também era todo seu, até que o amor nos dividiu. O amor parou e ela seguiu, sem compaixão de me deixar, com esse amor que é de assustar, e sem sequer saber chorar,
meu coração fraqueja devagar, que seja, vai morrer. Ah, volte, me proteja contra as garras desse amor que dilacera um trovador vencido que ainda espera. Oh, minha amada, enfeitei a nossa estrada com palmeira e passarinho, pra que surjas de mansinho, só vestida de luar, que eu vou depois me abandonar por dentro dos teus anseios, meus receios vão se Ah, que vergonha. Uau! Lindo, lindo. Obrigada. Sim! Obrigada. Obrigado. Roberta, que voz linda. Paulo, que Lindo, parabéns. talento. Obrigada. Gente, pode ligar aí os microfones, a gente podia aplaudir esse povo aí, né? Muito bom, parabéns. Eu vou bater palma. Maravilhoso. Obrigada. Eu não conhecia essa música, fiquei encantada. Que bom. Olha, o Obrigada. espírito do Taiguara vai dar um pulo lá, mas eu vou dizer, eu gostei mais da tua versão, e eu adoro a versão do Taiguara, logo falando. Mas eu adorei. Ponha na conta do meu amor e tudo mais, mas eu adorei, meninos, mesmo. Obrigada. Ficou extremamente bonito. Obrigada, Paulo. Obrigada, Obrigado. Roberto. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada. Muito honrados. Bom, acho que é a minha vez, né, de voltar com o PowerPoint. Meu Deus, eu vou pegar trauma disso. A única coisa que eu posso prometer é que na próxima vez eu vou fazer meu deverzinho de casa, mas me dei um desconto, tá, gente? Estava bem ocupada trabalhando. Posso continuar, Claudinho? Senhora, Certo, sim, senhor? Então, pode deixa eu ir. começar a compartilhar minha tela e vai começar tudo de novo. Mas eu prometo que no intervalo, enquanto você estiver com a Hilda Hilst, eu vou tentar resolver a minha vida com PowerPoint aqui. Algo com o qual eu realmente não estou familiarizada. Deixa eu dar um share screen. Aqui. Andy Warhol. Gente, essa aqui é uma sugestão que eu preparei para vocês. É alguma coisa super rápida, só para dar vontade em vocês para assistirem um documentário que está na Netflix e que é bem legal. Não é um merchandising, eu não estou fazendo comercial para a Netflix, mas é que eu realmente achei super interessante e queria falar para vocês. Imagino que vocês estejam familiarizados com a obra do Andy Warhol, que está aí na tela. A gente conhece muito desse aí, um autorretrato super famoso do Andy Warhol, com a peruca, né, todo nas cores que ele... Desculpem, nas cores berrantes que ele continua, fortes que ele costuma usar. Eu coloquei aqui algumas das obras, só para a gente lembrar de algumas das obras mais icônicas do Elvis, né? do Andy Warhol, essa com o Elvis. Então, vocês estão familiarizados com o conceito de pop art, né? Vocês sabem que o Andy Warhol foi um dos grandes expoentes da pop art, principalmente a pop art americana. E aí são os vários retratos dele, extremamente famosos. Aí ele está com
as caixas, né, que junto com as sopas Campbell foram algumas das mais conhecidas obras do Andy, né? Ele pegar essa coisa que está na grocery, o que a gente come no dia a dia, as coisas que a gente usa no dia a dia, e trazer para o museu, para a exposição, para a arte, foi o que o tornou inicialmente muito famoso, ao lado dos retratos dos ídolos do dia a dia, os cantores, os artistas do cinema. Trouxe aqui para vocês. O Andy também ficou muito famoso pela presença no Estúdio 54, né? a mais famosa discoteca de Nova York. Esse aí é uma das outras obras bem famosas dele, que é o retrato do Mao Tse-tung. E o retrato da Marilyn, eu tenho certeza que vocês estão bem acostumados bem familiarizados com a obra do Andy. Bem, e o que tem a ver tudo isso com esta pessoa que está aí na tela de vocês? Esse rapaz todo composto, todo arrumadinho, penteado, de terno, quase nada, né? Mas esse é o Andy Warhol. Esse é o Andy Warhol. E essa é a chamada do documentário. Para quem gosta de música da década de 50, vocês vão ver que a abertura tem uma música incrível que o Nat King Cole canta e ficou perfeita para a abertura dessa série, uma minissérie, são 6 capítulos apenas, e é baseado nos diários do Andy. Por que é interessante ver? Eu coloquei aqui para vocês, porque ele apresenta um Andy Warhol como raramente a gente vê, né? A gente olha para as obras dele, a gente não sabe muita coisa sobre a vida dele, no entanto, esse documentário, como é baseado nos diários, ele apresenta o Andy de uma forma tão profunda, você começa a ter uma visão muito mais completa sobre a obra dele, né? Mostra muito as contradições dele, os medos, né? E como é que tudo isso vai desaguar naquelas obras que a gente está vendo ali, né? Nos museus, e que às vezes a gente passa, olha e nem dá tanta importância, né? Então, assim, eu para não dar spoiler para vocês, eu marquei algumas coisas, como a construção da persona do Andy, né? O Andy construiu um personagem e ele viveu dentro desse personagem o tempo inteiro. Então, uma figura meio andrógena, com aquela peruca bem artificial, e isso tudo tem a ver com uma autoimagem muito ruim, né? Ele se achava muito feio. Então, essa coisa das várias personas do Andy, né? Dessa imagem externa que ele criou, né? O Andy gostava de se mostrar como uma pessoa assexuada, coisa que ele não era, mas ele gostava de se mostrar assim. Então, a solidão dele, uma solidão avassaladora, né? As manias que ele tinha um monte de pequenas manias, né? A enorme religiosidade. A gente não pensa no Andy como uma pessoa religiosa, apesar de que entre as obras mais famosas dele tem uma releitura da Santa Ceia do Leonardo da Vinci, mas o Andy, ele foi super religioso, da Igreja Ortodoxa grega, né? A família dele veio da Eslováquia e eles vieram com essa crença. Então, eles tinham uma religiosidade grande, a mãe dele tinha, e ele herdou isso. Ele foi para a missa até a véspera de ser internado, quando ele morreu. Para morrer, né? Que ele fez uma cirurgia e em seguida ele faleceu no pós-operatório. Mas, e você vê nessas cores que o Andy usa um eco muito grande dos ícones da Igreja Ortodoxa. Isso o documentário mostra muito bem, né? A minissérie. E também aborda algo que os amigos do Andy
mantiveram muito, muito fechado, que são os relacionamentos secretos, né? Com o John Gould e com o Jed Johnson, né? Que eram dois homens muito mais jovens do que ele, dois homens muito bonitos, e são relacionamentos que as pessoas, que o Andy não deixava que ficassem muito claros. Os amigos mais íntimos sabiam, mas os demais não. Uma outra coisa que eu achei interessantíssima no documentário é mostrar algo que foi o meu tema de conclusão de curso de jornalismo, que foi a era da AIDS, né? O aparecimento da epidemia de AIDS no mundo e tudo mais. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem uma das obras do Andy que chama The Big C, que tem umas imagens de Jesus, dos apóstolos, todas inspiradas lá no Leonardo da Vinci, e que tem um enorme C no meio, The Big C, né? Esse enorme C de câncer. Você diz, mas por que está aí? Se supõe que é uma enorme referência à AIDS, que na época a imprensa, principalmente, chamava de câncer gay. Né? Isso foi muito, muito violento. O aparecimento da AIDS foi algo violentíssimo, houve muito julgamento, muita perseguição, muita discriminação, muito abandono. Né? Não tem nada a ver com o Andy, mas tem a ver com Nova York. Houve uma época, e eu acho que muitos de vocês devem lembrar, que os pacientes com HIV eles eram abandonados pela família nas ruas para morrer, como se fosse um pedaço de lixo. E a Madre Teresa de Calcutá se ofereceu para a prefeitura de Nova York para fazer um centro de acolhimento onde se recebeu esses pacientes que eram jogados na rua para morrer. Então, nesse cenário, se cobrou muito do Andy Warhol por que ele não se posicionou publicamente, por que ele não falava sobre a AIDS. Mas a AIDS e toda a dor em torno daquilo, ela aparece na obra dele no Big C. Isso é muito, muito bem explorado no documentário. E outra curiosidade que quase ninguém sabe, o documentário mostra super bem. O Andy Warhol tomou um tiro de uma amiga, de uma atriz chamada Valerie Solanas, e ele morreu no hospital. Ele foi dado como morto e foi ressuscitado. Então, isso marcou a vida dele, porque foi um verdadeiro milagre ele ter sobrevivido. Né? Os tiros pegaram na vesícula, no estômago, nos pulmões, foi um estrago interno. Ele passou 2 meses no hospital, ficou muito tempo para se recuperar, e não se recuperou totalmente, ele levou sequelas para o resto da vida, e provavelmente foi o que o matou, foi o problema da vesícula. E, enfim, essa questão do tiro, ela é muito bem explorada lá no documentário. Né? E as fotos eróticas. Né? O Andy, durante muito tempo, ele trabalhava muito com Polaroid, por exemplo. Ele tirou a foto da Marilyn, do Elvis, da Farrah Fawcett, tirava em Polaroid, em seguida que ele pintava. E teve uma época que ele tirou muita foto erótica de homens, né? Então, são fotos super explícitas e tudo mais. O documentário aborda bastante essa questão, que é uma questão que quase não se fala, porque o Andy cultivou muito a imagem de que ele era um ser assexuado. E é isso. Por fim, o que eu marquei? Que ele teve bloqueio criativo violento, ficou em dúvida sobre a arte dele. Isso é muito, muito interessante, a gente pensar que a gente tem uma imagem do Andy também como uma pessoa muito, muito segura de si, mas não era bem isso. E aborda muito fortemente o relacionamento dele com outros artistas, especialmente o Basquiat.
e o esforço dos amigos dele para manter essa imagem que o Andy cultivou. Esse esforço, o documentário, eu acredito que nesse aspecto ele vai além dos diários, porque eles têm a honestidade de mostrar que os amigos do Andy, às vezes, estão, se não mentindo, pelo menos ocultando algumas coisas da biografia para ser fiel ao amigo que morreu. E isso é muito interessante. Então, se você assiste o documentário com esse olhar, você percebe a honestidade dos que fizeram. É muito, muito bacana por isso. Aí agora só algumas fotos que eu selecionei para vocês. Esse era o Andy Warhol. Vocês veem o rosto dele. Não é um rosto tão bonito e ele se achava realmente muito feio. Ele se relacionava com homens extremamente bonitos para completar, né, a questão aí. Então ele se sentia muito inseguro. Essas fotos estão entre algumas daquelas fotos eróticas, não são as explícitas, e esse aí é justamente o Basquiat, o artista plástico, né, com quem o Andy fez bastante trabalhos. O Andy, essa relação com Basquiat pega mais ou menos um capítulo inteiro da série. Ela é muito complexa, ela não é um relacionamento de natureza sexual, mas certamente um relacionamento de natureza afetiva. Esses aqui são os jornais da época, quando ele tomou o tiro e ficou à morte lá no hospital, né? Ninguém achava que ele viveria. Esse aqui é uma foto dele exibindo as cicatrizes do tiro, né? Ele foi bastante ferido. Esse aqui é a Santa Ceia camuflada, né? Ela com uniforme militar e tudo mais. É muito interessante se você pensa na vida do Andy, nas convicções religiosas dele, no meio que ele vivia. Essa tela ela adquire um outro significado, então é bem interessante. Essa aí é uma das releituras da Santa Ceia que ele fez a partir do Da Vinci. Esse aqui é ele com o Tennessee Williams, né? Olha esse encontro, esse clash de titãs. E esse é o Big C. Né? Tem uma série de simbologias nessa tela que é bacana de explorar à luz da vida do Andy. Aí ele com Basquiat, com Clement, e eu esqueci o nome desse outro aqui, mas são os 4 artistas, um dos 4 mais importantes da época. E aqui as sopas Campbell, o Andy adorava as sopas, de verdade. Ele tomava as sopas Campbell desde criança, então para ele pintar a sopa era tipo o comfort food, né? Aquela comidinha que quando ele chegava em casa ele estava muito tenso, ele tomava a sopinha da Campbell. Então tem uma questão pessoal também nessa escolha aí. Isso aí é ele com o Jed, que foi o primeiro grande parceiro de vida dele. O Jed se tornou um grande, como chama, decorador de mansões, decorou a casa do Mick Jagger e de uma porção de outros famosos. Ele era bem competente nessa área. E esse é o segundo, que é o John, e que era um executivo da Paramount, e que eles não admitiram numa época de extremo preconceito, o relacionamento jamais veio à luz. E o John morreu de AIDS, o que deixou o Andy completamente surtado. Mas ele não estava contaminado por algum cuidado, provavelmente. Essa aqui é uma série de quadros que estão lá no MoMA. Elas são muito impactantes, eu não quis colocar detalhes dela. O Andy, durante uma fase, fez um monte de quadros, de serigrafias, a partir de graves acidentes, acidente de avião, acidente de carro. Esse é o do carro. E quando vocês forem em Nova York, não deixem de ver. Assim, pessoalmente, é bem impactante.
E uma outra curiosidade que eu só aprendi vendo lá nessa série é que o Andy foi modelo mesmo de desfilar em passarela, fazer foto e tudo mais. Essa foto é de uma das campanhas. Mas ele desfilava, gente, desfilava no meio de todo aquele bando de modelos e tal, com a peruca dele e tudo mais, ainda reclamava que ganhava um cachê menor. Muitíssimo interessante. Então, é uma série que vale muito a pena. Está aí ela de novo na tela, e que é Os Diários de Andy Warhol, e essa aqui é a Pat, que é amiga dele, a Patty. E essa aí é a capa do livro, né? Os Diários de Andy Warhol, que ela usou para fazer que usaram para fazer a série. Mas ela são diários selecionados, viu, gente? O Andy leu e releu esses diários, então é aprovado por ele, e ele não escrevia, raramente ele escrevia. Geralmente ele telefonava para ela e eles ficavam conversando no telefone e ela anotando tudo. No outro dia ela datilografava e mandava para ele. Então, assim, esse é um processo de diário coletivo muito curioso. E é isso, gente. A nossa sugestão era mostrar aí algumas coisas do Andy e sugerir para vocês, está no Netflix. Eu achei bem, bem bacana. That's it. Tua vez, Claudinho? Vamos passar para o Romariz, ele também vai falar hoje, não é? O Roma tem alguma sugestão para dar, né, Roma? Queríamos falar rapidamente de coro e um vídeo, mas não precisa ser agora, Cláudio, como você preferir. Não, pode fazer agora, a gente vai alternando. Então, espera aí, deixa eu me preparar aqui corretamente. Você vai passar algum slide para eu te dar o... Não. Sim, mas eu queria mostrar o vídeo. Ele é curto, tá? É um trecho do vídeo, né? Então, sim, mas eu não tenho slide preparado, não. Vou falar um pouquinho e vou mostrar isso. Deixa eu tirar as coisas aqui, tem coisa mais aberta. Ok, você já me autorizou, né? Bom, eu queria falar. Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, Sônia me convidou, né, para comentar alguma coisa aqui. Eu estava pensando em algo que fosse mais ou menos rápido e que fosse interessante. Na nossa programação aí, eu fiquei de falar sobre música clássica moderna, né, do século XX e século XXI. E a ideia desse curso, de escolher esse curso para falar para vocês, é porque no nosso curso lá de arte, quando eu falei de música, a coisa, quando chegou no século XX, ela complicou consideravelmente. Eu ia precisar de mais umas 5 aulas. Aliás, todos nós acabamos estendendo um pouco o tempo, né, Sônia e Cláudio, mas eu realmente estendi demais na última aula, porque começam a aparecer muitas linhas e fica tudo muito fragmentado, e a ideia de dar uma visão um pouco mais unificada fica um pouco difícil. E eu me lembrei de um livro muito interessante chamado The Rest is Noise, que trata exatamente disso. Ele vai tentar explicar, né, o resto é ruído, vai tentar explicar todas essas linhas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu me lembrei de um compositor que é relativamente conhecido, mas talvez algumas pessoas aqui não conheçam, um compositor falecido recentemente, e de um coro, um grupo coral que eu admiro muito. E eu queria falar dos dois. Então, o coro se chama Chanticleer, é um coro americano, coro masculino. Então, eles têm todo... Ele foi fundado há bastante tempo, ele está em atividade até hoje. Não sei se houve troca de componentes, né? Eu comecei a acompanhá-los aí pelo fim dos anos 90, que é de quando tem esse disco. E ele tem um disco chamado The Colors of Love, as cores do amor, né? Que é sobre várias peças falando de amor e de casamento em várias culturas. E ele faz uma peça do inglês John Tavener chamada The Village Wedding, né? O casamento na vila. Então, vou falar um pouquinho do Tavener e vou mostrar um trecho de um vídeo que eles têm tocando essa música. O Tavener, ele faleceu recentemente, era dos anos 40. Ele faleceu, eu tinha aberto aqui,
isso eu fui olhar agora na Wikipédia enquanto vocês estavam falando, porque eu lembrei que eu não sei essas coisas de cor, mas ele faleceu há pouco tempo, acho que eu fechei. E ele era dos anos 40, um compositor inglês. Ele tem como característica principal uma forte influência religiosa. Curioso, eu não combinei nada com a Sônia, não, mas ele se converteu para a Igreja Ortodoxa Grega. E essa peça, em particular, é um presente para a esposa dele, e ela descreve, no texto da peça, descreve o casamento na Igreja Ortodoxa Grega. O estilo do Taverner, ele vai na linha. Vocês vão ver que as nomenclaturas dessas linhas modernistas são um pouquinho complicadas do século XX, inclusive porque existe muita disputa ideológica e política por trás disso, né, desde a Guerra Fria, etc. Então, as coisas se complicam um pouco. Mas ele faz parte de um movimento, não chega a ser um movimento, eles não têm um manifesto, etc., mas os especialistas gostam de classificá-lo, né, pela tentativa de organizar e colocar as pessoas em proximidade de acordo com o estilo, com o que se chama de minimalismo religioso ou minimalismo sacro. O minimalismo vai ser um movimento que vai surgir lá pelos anos 60 para 70, em reação, né, ao atonalismo e ao serialismo, né, que foi dominante até aquela época. Então, ele é um retorno à tonalidade, inclusive um retorno a melodias relativamente simples e, naturalmente, com muita repetição. Ele vai se tornar um estilo muito popular, bastante popular. As pessoas que ouvem alguma música chamada clássica do século XX muitas vezes vão atrás desses compositores. Em particular, o chamado minimalismo sacro, os compositores que são citados como parte dessa escola, que já disse, não é um movimento, eles não tocaram, né, manifestos ou coisas parecidas. Tem o Taverner, da Inglaterra, tem o Arvo Pärt, da Estônia, que também é ortodoxo, tem o Górecki, que é polonês e católico. Esses 3 nomes são muito citados. Górecki, eu posso falar de algumas das sinfonias dele mais tarde, elas são extremamente conhecidas, vocês devem ter ouvido em trilhas sonoras de filme. Né? Elas, se eu não me engano, essa sinfonia número 4, eu acho, eu tenho que ver depois o número dela, a Sinfonia das Almas Perdidas, ela é o disco de sinfonia mais vendido de todos os tempos. Tá? E ele é bastante conhecido. Então, essa linha tem temas religiosos, tem um retorno a uma certa tonalidade, a melodias relativamente simples, ainda que todos eles são um pouquinho diferentes. Vocês vão ouvir harmonias bastante complexas, mas sempre com uma referência tonal e muita repetição. Essa peça em particular, a gente vai ouvir um trecho, o trecho final, uma descrição do casamento grego, e um refrão, que é repetido muito insistentemente, cada vez apresentado de uma forma diferente, um verso, né, que é tirado de um momento, se alguém aí entender mais da Igreja Ortodoxa Grega pode me corrigir, tá? Eu tenho conhecimento muito superficial disso, mas é um momento da cerimônia em que há o que se chama a dança de Isaías, né, que o sacerdote ele fala um texto, né, falando da alegria da união, e ele, em particular, esse trecho diz, vocês vão ouvir repetido, né, várias vezes, em inglês, nesse caso, Isaías dance em alegria porque a jovem está grávida, né? The virgin is with child, né? A virgem está grávida. E vocês vão ver isso repetido de muitas formas diferentes ao longo desse trecho. É um trecho curto, mas tem bastante repetição. Bom, acho que eu já falei muito. Eu queria passar a música sem outros comentários, depois a gente pode comentar alguma coisa. Deixa eu só me preparar antes de colocar aí na tela, para ter certeza que eu vou conseguir colocar exatamente o que eu quero. Só um minuto, deixa eu achar aqui, achei. Eu vou abrir e voltar. Então, é um trecho de 2 minutos, 3 minutos, um pouquinho menos de 3 minutos. Tá? É um trecho dessa obra, que é bastante grande, e eu vou... deixa eu agora tentar passar para vocês. Tá? Eu vou...
Então, aqui ligar no... Vou tirar mais essa coisa aqui, tem muita janela aberta. Vamos lá, share screen, share sound. Vamos ver se o YouTube não derruba a nossa live por causa disso. Mas eu vou passar sem comentários. Tá? Se não estiver dando para ouvir, vocês me falam, mas eu acho que deve funcionar. Eu vou começar. Vocês devem estar vendo a tela do YouTube. Eu vou colocar em tela inteira e vou colocar para tocar. Eu não tenho nada a dizer sobre a qualidade do clipe, tá? Isso aí é a área do Cláudio. Eu estou falando só da música aqui, mas vocês vão ver, tem umas cenas de, aparentemente, Paris, eu estou vendo Notre Dame aqui, uns casamentos, etc. Mas eu não vou fazer julgamento sobre a parte audiovisual. A parte é visual, né? Então, vamos ouvir. E é isso. Entrou até a continuação hoje, né? Claudinho, eu ou você agora? Você ainda tem alguma coisa para fazer? Tem, então Pode tirar o áudio. Então se quiser já pode passar direto. Então. Eu estou brigando aqui com a minha internet. Nem falo. Vou dar um share. Eu estou desabilitado como host. Eu estou colocando você. Sim, senhor. Ai, gente, desculpem, tá? Hoje foi tudo atrapalhadinho.
Obrigada pela Pelo compreensão. menos ninguém Paulinho. apareceu de cueca, como muitas reuniões aí Nenhuma estante fake a caiu, fazer a né? meme. Exatamente. A gente está bem, por enquanto. Nossa. Essa parte aí, gente, eu acho que agora eu consegui, né? Como é que está aparecendo para vocês? Poxa vida, meu cérebrozinho Sim, agora perfeito. funcionou. Nessa hora que eu desliguei a câmera, fui fuçar aqui para ver se eu conseguia resolver o que era. Então, gente, essa parte vocês podem dizer, a gente vai falar muito de literatura, mas a gente vai falar de umas fofocas também, para vocês não ficarem entediados, né? Liev e Sônia Tolstói. Né? Todo mundo aí já leu Tolstói? Não. Paulo, já que você está aparecendo na minha tela, você já leu Tolstói? Não, né? Mas deve. Então, vou te cobrar isso. Então, Tolstói a gente conhece principalmente pelas duas obras-primas, né? Ana Karenina e Guerra e Paz. Deixa eu tirar um instante a tela aqui, voltar para falar aqui com vocês. Guerra e Paz está para a literatura russa e para o povo russo mais ou menos como a Ilíada e a Odisseia estão para os gregos. É o grande livro para você entender uma série de coisas sobre a Rússia, sobre a mentalidade da Rússia e tudo mais. É gigantesco, gente. Gigantesco. Toda vez que alguém me diz assim, você já viu a confusão tal que aconteceu em tal lugar? Aí eu digo, ainda não reli Guerra e Paz, então não posso, não tenho tempo para isso. É enorme. Vale muito a pena ler. E se você não tiver vontade ou disposição de ler de novo, tudinho, quando acabar, para ler uma segunda vez, entendeu? Então leia bem devagarzinho e pegando cada detalhe. Vale muito a pena. É um tratado sobre a Rússia. Né? E é um tratado humano também, é absolutamente sedutor. Eu vou agora compartilhar a tela com vocês para contar para vocês sobre este autor e vocês vão entender um pouquinho que Tolstói, a vida dele e principalmente a presença da Sônia Tolstói está profundamente ligada a toda a grandeza dessa produção literária. E vamos também desfazer alguns equívocos que estão rolando por aí. Vamos começar por esta foto aqui. Olhem bem para ela. Ela foi tirada em novembro de 1910 em Astapovo, que fica em Ryazan, dentro do Império Russo, né? 7 anos antes da Revolução Comunista. Portanto, a Rússia ainda estava sob o domínio do czar Nicolau. O que é que vocês veem nessa foto? Essa é uma foto que particularmente me emociona, ela é uma foto muito triste. Isso é uma estação de trem. E aqui vocês veem encostada na janela uma mulher idosa, olhando por essa janela. Esta é a Condessa Sofia, Sônia Tolstói. Ela está aqui atrás com a filha e mais uma outra pessoa, e ela está olhando pela janela. Lá dentro está o Tolstói, então considerado o maior escritor vivo do planeta. Adorado como se fosse um santo. Tolstói está morrendo dentro de uma sala dessa estação de trem, longe da casa dele em Yasnaya Poliana. Tolstói havia fugido da casa dele no dia 28 de outubro e proibiu a condessa de entrar lá. Ele fugiu dela. Então, isso é ela proibida por ele, ele está morrendo e ela está do lado de fora da janela, da estação, chorando e tentando vê-lo, pelo menos pela janela. É uma foto
tristíssima. Esse foi um casamento de amor e ódio, inclusive é o título desse livro aqui, que é uma das biografias do casamento. Né? Depois eu vou mandar para vocês a lista da bibliografia, se alguém se interessar por ler. Foi um casamento de amor e ódio. Os dois casaram apaixonados e passaram a vida como cão e gato, com a ajuda, claro, deles mesmos e de outras pessoas de fora, como a gente vai ver aí. Esse aqui, eu não vou ler tudo, mas é como vocês encontram na Wikipedia, em português. E eu trouxe porque é bastante significativo para a gente entender como até então se pensava na Condessa Sônia. Tolstói morreu em 1910, aos 82 anos de idade. Esse é o texto da Wikipedia, tá, gente? Antes de morrer, sua família dedicava-se a cuidar de sua saúde diariamente. Nos últimos dias, conversou e escreveu sobre a experiência da morte. Renunciando ao estilo de vida aristocrático, deixou sua casa, no meio do inverno daquele ano, às escondidas. Sua partida deu-se por conta das crises de ciúmes de sua esposa Sofia. Ela se opôs abertamente a muitos de seus ensinamentos e, nos últimos anos, parecia invejar a dedicação que o marido demonstrava a seus discípulos. Gente, tirando a parte de que Tolstói morreu em 1910, aos 82 anos de idade, e antes de morrer, sua família se dedicava a cuidar dele, todo o resto está bastante distorcido, a gente vai ver por quê. Aqui, o casal, Tolstói e Sônia. Aí vocês perguntam, por que você chama de Sônia se o nome dela é Sofia? Porque o Tolstói chamava para ela e Sônia é uma corruptela de Sofia. Os russos têm essa coisa de usar muito apelido. Então, Tânia, por exemplo, é o nome familiar de Tatiana, Nádia, de Nasdedia, Sônia, de Sofia. Né? Então, Sofia Andreevna Tolstaya, o nome dela em russo está aí embaixo. Andreevna é o patronímico, significa que ela é filha de um homem chamado Andrei, e Tolstaya, porque é como se flexiona o nome, Tolstói, né? Vem para o sobrenome dela como Tolstaya. Aí está uma foto da Condessa Sofia Andreevna Tolstaya. Coisas interessantes que eu anotei sobre a Condessa para trazer para vocês. Sofia Behrs, ela era uma das 3 filhas de um médico alemão chamado Andrei Behrs e de uma esposa russa. Ela é filha de um alemão com um russo, né? O nome da mãe dela era Lyubov Alexandrovna Slavina. O bisavô materno da Condessa foi o primeiro-ministro da educação da história da Rússia. O Tolstói, antes de casar com ela, cortejou a irmã dela e cortejou bastante. Aí, gente, essa parte é muito curiosa. Daqui a pouco eu tiro da tela e eu vou contar para vocês, porque fala muito da personalidade do Tolstói. O Tolstói mudava de ideia à velocidade da luz. Era um negócio impressionante. Ele estava pensando X, no minuto seguinte ele pensava Y, e depois ele pensava Z, depois ele voltava para o X, e assim ia. Você vê isso muito claramente nos diários e nas cartas. Isso é muito interessante para a gente ver o processo de construção literária dele. É curiosíssimo, né? Bom, a Condessa Sofia, né, foi apresentada por Tolstói em 1862. Ela tinha 18 anos de idade, Tolstói tinha 34, era o famoso solteirão que ninguém conseguia fisgar. Ele já tinha quase casado 2 vezes e nada. Pior de tudo, aí eu vou tirar o compartilhamento de tela, porque eu quero falar essa bisoiando para vocês. Tolstói cortejou muito 2 moças, e como ele mudava de ideia muito rápido, ele escrevia de manhã no diário, hoje eu vou pedir a fulana em casamento. E à tarde ele mudava de ideia. Aí à noite ele se arrependia. Aí de manhã ele pensava de novo. E assim ele ficava a vida toda.
Ele se aproximou lá das 3 irmãs, todo mundo jurava que ele ia pedir a irmã mais velha em casamento, como era a praxe. Você primeiro casava a filha mais velha, depois a do meio, por fim a caçula. E a Sofia era a caçula. Ele não fez nada disso. As entradas do diário dele mostram uma mente tumultuadíssima. Então, Tolstói escreve: eu vou pedi-la em casamento. Ela é ótima, ela é maravilhosa. No dia seguinte, ela é super irritante. Não aguento essa menina. Eu não vou pedi-la em casamento, coisíssima nenhuma. Acabou que ele pediu a moça em casamento, assim, para susto geral, né? Todo mundo esperando que ele pedisse a irmã mais velha, ele vai e pede a irmã mais nova, e através de uma carta. Chega lá, entrega a carta na mão da moça e era o pedido de casamento. E aí ele fica: se você não quiser casar comigo, você fala logo, não sei o quê. Uma coisa assim completamente descompensada. Ela era muito mais jovem e ela já estava um tanto quanto encantada. Eu vou mostrar umas fotos do Tolstói mais jovem, aí ele era bastante interessante. E acabou que ela se apaixonou por ele também se apaixonou por ela, casaram apaixonados. E foram morar em Yasnaya Poliana, que é a casa dele, eu vou mostrar também para vocês. Aí o Tolstói, aquele gênio que escreveu Ana Karenina e que escreveu Guerra e Paz, me tem a brilhante ideia do milênio. Pede a moça em casamento, ela aceita, e ele resolve que ela não vai ter tempo de preparar enxoval, não vai ter nada, eles vão casar uma semana depois. Ela guardou essa mágoa para o resto da vida. Já começa aí que o casamento foi cheio de má gestão, principalmente por parte do Tolstói. Assim, eu não tô defendendo aqui as mulheres, não, gente, mas é que você lê o diário e você tem vontade de dizer assim: Tolstói, você precisava de alguém te dizendo que você estava maluco. Mas, enfim, a segunda brilhante ideia do nosso gênio literário foi entregar nas mãos da noiva, na véspera do casamento, os diários dele, onde ele contava todas as loucuras que ele já tinha feito, com quem ele tinha feito sexo, como ele jogava, como ele se embebedava, como é que foi na guerra, tudo. E uma pérola no meio deste diário é que ele tinha tido uma paixão avassaladora por uma das servas dele. E, gente, a servidão na Rússia, ela se extinguiu mais à frente por conta a grande ajuda de um livro do Turgenev, chamado Memórias de um Caçador, que expõe como a aristocracia russa tratava os seus servos, né? Os servos, eles faziam parte da propriedade. Na Rússia czarista, quando você vendia a sua propriedade ou quando você herdava uma propriedade dos seus pais, vinham junto tantas almas. Você herdava junto as almas dos servos. É chocante a expressão. O Turgenev era riquíssimo, muito bonito. Eu sempre falo dos meus queridos com muita paixão. Vocês sabem disso, o Turgenev é um deles. O Turgenev, ao herdar, ele era completamente contra essa coisa da servidão, tanto que o livro dele, né, ajudou o czar, né, foi o impulso que faltava para o czar extinguir a servidão na Rússia, e o Turgenev libertou os escravos dele, os servos dele, no dia que ele recebeu a herança. Não teve no dia seguinte, uma semana, um mês depois. Ele recebeu a herança e no mesmo ato ele libertou os servos. Ele tinha amargado 2 anos de prisão domiciliar só por ter escrito Memórias de um Caçador, isso com o czar anterior, do pai do Nicolau. Então, o Tolstói, que depois virou um santo da Rússia, ainda lidava com essa questão dos servos de uma maneira muito ambígua, né? Ele não libertou os servos, mas, ao mesmo tempo, ele tinha filho com uma serva. O irmão dele foi bem mais corajoso. O irmão dele tinha uma família com uma cigana, uma moça cigana, vinda da Romênia, e o irmão teve a coragem de assumir esse relacionamento, os filhos e tudo, e acabou por casar com a moça. Tolstói não teve essa coragem, apesar de ele ser absolutamente apaixonado pela moça. E ela era a camponesa tradicional da Rússia.
né, larga, com as pernas queimadas de sol. Ela era assim, bem grosseira no sentido da aparência e principalmente para a classe social do Tolstói. Mas ele era absolutamente apaixonado por ela, né? E tiveram um filho e tudo mais. O Tolstói nunca educou esse filho. O Tolstói manteve esse filho como cavalariço, sem nunca ter aprendido a ler. É muito curioso. Então, o Tolstói é uma figura extremamente ambígua. Vou voltar lá para o compartilhamento da tela para não atrasar mais a gente. Vou colocar meus óculos, né? Porque eu sou uma pessoa ceguinha. Estão vendo a telinha? Estão vendo a tela, meninos? Sim. Tudo bem? Tá. Então, Tolstói deu à Sônia os diários, onde ele contava tudo, inclusive do filho, e ela surtou. Ela não queria mais casar, por pouco eles não tiveram eles não romperam ali na véspera. Mas aí ela resolveu encarar de todo jeito, aí o Tolstói jovem, e ela resolveu encarar, e aí eles se casaram uma semana depois, em Moscou, e passaram 2 dias viajando até Yasnaya Poliana, que é a terra que é a propriedade do Tolstói. Está aqui a condessa quando era mais jovem, Sônia. Aqui é Yasnaya Poliana. Essa é a propriedade do Tolstói, a casa que eles viviam. É um lugar extremamente bonito, essa é a entrada. E tem essa lagoazinha onde o Tolstói nadava. Literalmente, tá, gente? Não estou brincando, ele nadava nessa lagoa. E ela existe até hoje em Yasnaya Poliana. Belíssima casa. Está aqui o casal. Está aqui a família. Tiveram 13 filhos. Essa foto extremamente bonita, está no lugar errado, depois eu conto para vocês. Tiveram 13 filhos. 8 sobreviveram à infância. O primeiro que morreu, ela ficou extremamente devastada, a condessa. A família tinha dinheiro porque os 2 sabiam gerir muito bem a propriedade. Ela tinha um tino de administração muito bom, ela ajudava ele a gerir a propriedade e a gerir os direitos autorais dos livros também. E a venda das obras, né, dele, que era bastante, ele já tinha publicado Os Cossacos e tudo mais, já estava bem estabelecido como escritor. Bom, o que é interessante a gente saber aqui? Aí é que as coisas começam a mudar, porque a gente começa a ter um outro olhar pela condessa Sofia Andreevna. Ela atuou como copista do Guerra e Paz. Gente, eu vou mostrar para vocês eu acho que eu tenho por aqui em algum lugar, depois eu mostro, se eu achar. A letra do Tolstói era um negócio horroroso. A Sônia teve que fazer todas as cópias numa letra decente para poder mandar para o editor. Ela copiou e ela editou esse manuscrito 7 vezes, do começo ao fim. E a gente está falando de Guerra e Paz. Se estima que ela copiou um total de mais de 21.000 páginas. Quando chegava o Tolstói, como ele mudava muito de ideia, cada vez que vinha a impressão, ele não gostava e alterava tudo de novo. Então, eles gastaram muito dinheiro e ele refez Guerra e Paz N vezes e ela fazia as cópias. Eu mando para vocês, junto com aquele e-mail que sempre segue depois, uma página de Guerra e Paz para vocês chorarem junto comigo. Como é que ela fazia essas cópias? À luz de velas, depois que as crianças e os criados dormiam, usando uma caneta tinteiro e, por vezes, lendo com lupa, porque papel era caro, tinta era cara, você escrevia com uma letrinha bem miudinha para poder caber tudo.
21.000 vezes. E ela deu muitas sugestões, né? No Diário do Tolstói, nas cartas dele, ele fala que toda a pesquisa histórica de Guerra e Paz foi feita por ela, pela Condessa. Então, a gente não está falando de uma mulher qualquer, né? Ela tem um papel. Aí é uma das fotos dela, inclusive, trabalhando com ele. Está aqui a foto da primeira edição de Guerra e Paz. Ficou tão famoso, estourou tanto, vendeu tanto, que esse aqui era um cartão postal de um dos personagens, da Natasha, né? Aquela cujo papel foi feito pela Audrey Hepburn. Curiosidade, os russos detestaram aquela versão americana de Guerra e Paz. Eles devem ter mais ou menos a mesma reação que eu tenho quando eu vejo mitologia grega sendo reencenada pelos americanos. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eles detestavam, né? Detestaram porque assim, não entenderam nada do espírito do livro. Mas eles adoravam a Audrey Hepburn. Então, eles viram, por causa da Audrey, aos 27 anos, fazendo o papel da Natasha, que tem 13 no livro, né? E é isso, a curiosidade era isso. O livro ficou tão famoso que existiam até esses cartões aqui com os personagens do livro e tudo mais. Se passa, né, no período das guerras napoleônicas. O Tolstói esteve nessa guerra, então tinha muito da lembrança do Tolstói. Quando vocês lerem Guerra e Paz e vocês virem a descrição dos cenários de batalha, das pessoas feridas, da dor que se sentia, vocês lembrem que o Tolstói esteve na guerra. Então, muitas das memórias dele estão presentes no livro. Aqui, ó. Vejam que coisa mais linda. Imagina você lendo de noite, cansadíssimo, depois de cuidar de 13 filhos durante o dia, você lê essa letrinha e ter que recopiar tudinho. Mas é isso. Notem aqui no lado. E em seguida, Anna Karenina. Está aí a capa do primeiro livro. Anna Karenina, se a gente olha nos diários tanto do Tolstói quanto da Condessa, você descobre como é que surgiu essa obra-prima. Tolstói estava querendo fazer uma biografia de Pedro o Grande. E ia, voltava, nunca conseguiu terminar. Passou meses nessa história de fazer a biografia, um romance ambientado na época do Pedro o Grande. Aí, um dia, a Condessa tirou um livro da estante, um livro do Pushkin, né, o grande poeta da Rússia, até hoje, poeta nacional, trouxe um livro do Pushkin para o sobrinho e o menino deixou em cima da biblioteca, lá em cima da mesa. E havia uma frase nesse texto. O Tolstói viu o livro e resolveu ler, segundo ele, pela 7ª vez. E havia uma frase que dizia: e os convidados estavam chegando à casa de campo. Eu amo essa história, porque ela mostra como é que nasce um livro a partir de um estalar. E é exatamente isso que acontece. Um detalhe, uma coisinha, e de repente o texto cresce na sua cabeça. Por conta dessa frase do Pushkin, ele começou a pensar em Anna Karenina, né? A Anna, antes, ele mudou o nome do personagem 1000 vezes. Pensou em Nana, em Tatiana, em Anastácia, um monte de coisas. Mas acabou Ana. A cena do suicídio da Ana, que leva 3 páginas no livro, está nos diários da Condessa Sofia. Ela conta que o Tolstói tirou essa ideia a partir de uma moça que vivia, uma vizinha, morava perto da casa deles e era amante de um aristocrata. E ela era uma moça segundo a Condessa, está no diário dela, de uma aparência razoável, não era uma moça feia, mas não era uma moça extremamente bonita. E, de repente, o marido, o pai das crianças, né, o companheiro dela, contratou uma belíssima governanta alemã. E, em poucos meses, se casou
com a governanta, e a moça ficou abandonada com os filhos e tudo mais, e ela foi e se jogou na frente de um trem. E a partir dessa, o Tolstói foi lá ver o corpo da moça, voltou super impressionado, né? O Tolstói era super sensível a essas coisas. Quando ele foi para Paris, ele viu uma pessoa ser guilhotinada e ele se tomou de um verdadeiro horror à pena de morte só de ter visto isso, e ficou mais chocado ainda porque as pessoas viram essa execução em praça pública e conversavam naturalmente como se nada de extraordinário tivesse acontecendo enquanto uma pessoa estava sendo morta. Então, ele registra isso também nos diários dele. E ele foi ver a moça que se suicidou e teve a ideia de terminar Ana Karenina do mesmo jeito, né? Bom, é isso. Essa aí é uma pintura de época, e se deu o nome de Ana Karenina porque estava todo mundo muito impressionado com a história. Essa aqui é uma foto da Condessa Sofia com a filha Alexandra. Essa aqui é uma foto do Tolstói em família, já com os filhos adultos. Lá atrás eu mostrei uma foto dele com os filhos ainda pequenos. E essa era uma reunião de um círculo literário em Yasnaya Poliana. Aqui está a Condessa, nesse canto, o Tolstói ao lado dela, e várias outras pessoas junto. Essa foto muito bonita é da própria Condessa. Ela mesma fez, ela armou o tripé, colocou o tempo e tudo mais, e ela mesma fez, ela era uma excelente fotógrafa. Essa foto também foi ela quem fez. Vocês veem que ela tinha um olhar maravilhoso. Algumas das melhores fotos do Tolstói foi ela quem fez. Aqui. Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, queridos. Essa foto aqui eu trouxe para vocês porque eu vou tentar achar, quer dizer, eu vou tentar não, eu vou pedir para o Cláudio tentar achar esse filme que é de um cineasta russo, feito há muito tempo. Esse cineasta chama Sergei Bondarchuk, e ele filmou Guerra e Paz do jeito russo. Essa cena que vocês estão vendo aí, ela é a cena mais famosa. Um dia desse eu escrevi sobre ela, citei no meio de um texto. É a cena que o príncipe Andrei está ferido, no meio da guerra napoleônica, e o Napoleão chega. E ele está olhando para o céu sobre ele, e ele está naquele momento gravemente ferido, e ele se dá conta daquilo, do quanto que essas mundanidades são pouco importantes. O Napoleão era o ídolo dele, e naquele momento ele olha para o Napoleão é nada para ele, diante do céu acima. É a mais icônica cena do Guerra e Paz, é uma cena absolutamente emocionante do ponto de vista humano, moral, filosófico. A minha cena favorita, eu acho que eu já reli umas 50 mil vezes, está praticamente decorada, né? E depois dessa cena, quando o príncipe Andrei está sendo socorrido lá, o Napoleão chega, e o Tolstói ele descreve com muita riqueza de detalhes e muita sutileza a arrogância do Napoleão de se mostrar condescendente com os soldados russos feridos. É bem forte, e aí é o grande escritor se revelando. Belíssima, belíssima cena, o príncipe Andrei ferido no campo de batalha, parte 2. Muito bem, voltemos a Sônia, estamos aqui quase terminando. Em 1887, a Condessa Sônia recuperou o interesse pela relativamente nova arte da fotografia, que ela aprendeu quando ela estava com apenas 16 anos. Bom, ela tirou mais de 1000 fotografias, algumas dessas eu já mostrei para vocês, que documentaram a vida dela com Tolstói e mais, o declínio do Império Russo, que acabou resultando na Revolução de 1917.
Nos diários dela, ela documentou a vida com o Tolstói, inclusive as idas e vindas, você junta o diário dela com o diário do Tolstói e você só consegue suspirar e dizer: que pessoa difícil de viver era você, Liev Tolstói. E ela também escreveu uma biografia chamada Minha Vida. Bom, problema, e tem um mesmo bem aqui, mas é o mesmo, tá, gente? Depois eu vou corrigir antes de mandar para vocês. Problema, gente, é que nessa época, depois de Ana Karenina, depois de Guerra e Paz, no auge da carreira literária, o Tolstói entrou numa enorme crise de meia-idade, mas de proporções avassaladoras. Ele nunca mais escreveu um romance como Guerra e Paz ou Ana Karenina. E aí, ao mesmo tempo, ele começou a questionar a fé. Ele não queria mais ser um homem religioso pelos padrões da igreja, nem da igreja ortodoxa russa, nem do catolicismo de Roma, nada. Ele queria fundar a própria religião, ele se atribuía uma missão espiritual. E ao mesmo tempo, ele começou com um grande processo de desapego, de querer se vestir como camponês e tudo mais. Agora, vocês imaginam, na cabeça da Condessa, de repente, o seu marido se torna do grande escritor contemporâneo para se tornar uma espécie de santo, e, de fato, começou a se criar uma seita em torno do Tolstói. O Tolstói terminou a vida tido praticamente como um santo. Inspirou Gandhi, uma porção de coisa. Ele buscou nesse final de vida, tinha gente do mundo inteiro que se auto-intitulava tolstoiano. E a seita acampou nos jardins de Yasnaya Poliana em várias ocasiões. E o Tolstói começou a ser muito influenciado por um dos amigos dele, que era inimigo da Condessa, que era inimigo da Sônia, e começou a encher a cabeça dele que ele deveria ir embora de casa. Ou seja, aquela relação que já começou tumultuada, que ao longo dos anos ela foi alimentada pelos dois, esse conflito, esse amor e conflito era muito grande, e os dois tinham o seu Facebook particular da época, que eram os diários deles. Eles deixavam os diários abertos para o outro ler. E aí, o que eles queriam reclamar? Sabe? Quando você quer publicar treta no Facebook, você quer que o seu inimigo leia, eles faziam isso, ela escrevia: eu amo demais o Liev, não sei o que, e ele também. Mas, no outro dia, eu não aguento esse homem, eu não aguento essa mulher e tudo mais. Então, os dois ficavam o tempo inteiro apaixonados e bastante aterrorizados com essas idas e vindas de ambas as partes, né? E o Tolstói fez isso com praticamente todo mundo que ele conheceu, inclusive e principalmente com o Turgenev. Com o Chekhov, eu marquei aí umas coisas para vocês, eu não trouxe do Turgenev, mas assim, o Tolstói foi saudado pelo Turgenev como aquele que seria no futuro, Turgenev era mais velho, aquele que seria no futuro o grande escritor russo. Turgenev apresentou ele para Paris inteira, numa época que os escritores russos eram pouco conhecidos e pouco aceitos, e, no entanto, ele chegava da casa do Turgenev e num dia ele estava feliz, no outro dia ele estava odiando o Turgenev com todas as forças do coraçãozinho dele. E numa das últimas tentativas que o Turgenev fez dos dois se aproximarem, ele foi para Yasnaya Poliana. E aí ele foi mostrar para a família do Tolstói como é que se dançava o cancan em Paris. E dançou lá, pegou a cintura da Condessa e dançou com ela. E aí o Tolstói registrou no livro dele com muita raiva o que o Turgenev estava fazendo. E a Condessa registrou que aquele homem lindo, né, era mais velho do que eles, mas extremamente charmoso, extremamente inteligente, um escritor renomadíssimo na Rússia, tinha dançado cancan com ela. E o Tolstói, morto de ciúme, detonou o Turgenev, nunca mais falou com o Turgenev na vida. E assim foi.
Esse aí é o livro da Condessa. Essa aqui é uma bela, bela foto, é uma das que eu mais gosto. Foi ela quem fez também, vocês veem que ela é bem talentosa. Né? Ele posando para um príncipe que era escultor. Essa foto aí era que eu queria mostrar para vocês. É também outra foto que eu gosto muito dele, do Tolstói descansando em Yasnaya Poliana. Fotos dela. Até hoje está em vários artigos. Vocês podem ver que está na Getty Images. Né? Chekhov, que chegou nessa parte aqui, essa fotografia da Sônia. Os dois se encontraram e eu selecionei uma coisa para vocês, só para vocês sentirem a personalidade louca do Tolstói. O que eu vou ler para vocês é um trecho do próprio Chekhov falando sobre esse encontro. Tolstói doente, quase morrendo, o pobrezinho do Chekhov vai visitá-lo. Aí olha aí o que acontece. Visitei Tolstói em Gaspra. Ele estava acamado devido a uma doença. Quando eu estava prestes a me despedir, ele pegou minha mão e disse: "Me dê um beijo de despedida." Enquanto eu me inclinava sobre ele e ele me beijava, ele sussurrou em meu ouvido com uma voz ainda enérgica, de velho: "Sabe, eu odeio suas peças." Shakespeare era um escritor ruim, e eu considero suas peças ainda piores que as dele. Isso está no livro do Peter Sequerin. Eu estou te vendo rindo, Cláudio. Não adianta você dizer que não, que eu sei que você está rindo. Não. Tá, assim, emocionalmente. Tolstói implicava com ninguém menos que William Shakespeare. Isso deve ser pecado em algum mundo, isso deve ser um pecado que leva a pessoa para algum círculo muito grave do inferno de Dante. Essa aqui é uma foto também da Sônia Tolstói, que eu acho também é linda essa foto, é uma foto do Tolstói com o Gorky. Por que eu tenho mostrado essas fotos? Para vocês verem o quanto que ela era talentosa. Ou seja, esse é o momento que eu estou defendendo o talento da Condessa Sônia Tolstói, minha xará. Bom, para finalizar, depois de muitos anos de um casamento cada vez mais conturbado, o grande problema do final da vida foi o desejo do Tolstói, totalmente, né, com os ouvidos cheios pelos amigos da seita, o desejo do Tolstói de doar toda a propriedade privada dele. E aí, gente, é bonito e tudo mais, sim, mas pensem sob o ponto de vista da Condessa. Do que ela viveria? Era a fonte de renda deles. Se ele morre de repente, ela não teria como viver mais. Mulheres não trabalhavam naquela época, e ela tinha 8 filhos. Então, Liev deixou Sônia abruptamente em 1910, como vocês viram, ele tinha 82 anos, foi com a filha Alexandra e o médico dele, pegou um trem, tem um filme maravilhoso que vocês podem ver, porque ele é super exato, chama A Última Estação, e ele desceu na última estação da linha de trem, num lugar que nem os russos sabiam direito onde é que era. Virou manchete no mundo inteiro, quando se descobriu, New York Times, tudo. Escritor Tolstói foge de casa, a Condessa está desesperada, sem saber. Ele desceu na estação ferroviária e ali ele ficou e morreu. Ali vocês viram a foto. Depois da morte do marido, a Condessa continuou a viver em Yasnaya Poliana, sobreviveu à Revolução Russa, ela foi respeitada, porque como é que você mexe com a família do Tolstói, que era considerado um santo no mundo inteiro? Não mexe. Nem o povo da Revolução Comunista conseguiu, e também por conta da atuação do Tolstói com relação aos servos e às classes desfavorecidas. Né? Então, ela ficou em relativa tranquilidade até o fim da vida. Ela morreu no dia 4 de novembro. Essa foto belíssima do Tolstói também foi ela que fez. Esse aqui era o quartinho do Tolstói, porque ele estava na sua fase de viver com a maior simplicidade possível. Vocês veem, não é rico, ele era um conde, mas a coisa era bastante simples. Esse é um retrato magnífico do Tolstói, uma pintura feita pelo Ilyar Repin,
que é o grande pintor realista russo do século XIX, para mim, o maior de todos. Essa outra foto aqui, a Condessa que fez. Tolstói bem idoso, já pertinho de morrer. Essa aqui, gente, tem uma curiosidade, essa foto. Ela foi a primeira foto colorida feita na Rússia. Foi feita aqui pelo Sergei Prokudin-Gorsky. A primeira foto colorida que se fez na Rússia foi uma foto do Tolstói. Esse aqui era o Tolstói fazendo planos para mitigar um período de fome que aconteceu na Rússia, então ele realmente trabalhava muito, não era da boca para fora, não. A Condessa aponta nos diários dela a contradição. Esse mesmo homem que se preocupava com todas essas coisas, por vezes tinha momentos de extrema intolerância, de extrema violência. O mesmo homem que pregava a castidade para os outros, continuava a ter relações sexuais constantes com ela, inclusive na idade mais avançada, e fez 13 filhos com ela. Isso já sozinho já mostra alguma coisa. Ela reclama disso, dos paradoxos do Tolstói, por isso que é muito interessante ver os dois juntos. Né? Esse aqui é o Ashram, a fazenda Tolstói, que o Gandhi fez por conta dos princípios de não violência do Tolstói, que juntou com o grande princípio indiano do ahimsa, né, da não violência. Então, para o Gandhi foi maravilhoso encontrar no Tolstói o eco de uma tradição indiana tão grande, na tradição da meditação, que é o ahimsa, a não violência. Né? O Gandhi usou 2 desses princípios, ahimsa e satya, que é o caminho da verdade. Esse aqui é o Tolstói retratado na época na Vanity Fair de Londres. E o Tolstói no seu leito de morte. Essa foto foi tirada minutos depois dele morrer. E aqui está o cortejo saindo da estação de trem com o Tolstói já morto. E esse é o túmulo dele, que fica em Yasnaya Poliana. Vocês veem que é um túmulo muito simples, não tem nenhum símbolo religioso, tem geralmente flores e é um gramadinho apenas. Esse é o túmulo do Tolstói. Bom, eu marquei isso aqui para vocês saberem que tudo que se sabia do Tolstói até a década de 80 aqui no Ocidente foi baseado nos próprios livros dele. Ele escreveu 3 livros biográficos, né, que é Infância, Adolescência e Juventude, onde ele narra as coisas dele. Depois ele morreu de vergonha disso, ele não queria, mas ele se envergonhava desses livros. Mas é o Tolstói, ele mudava de ideia de 10 em 10 segundos, então a gente já não dá muita bola, não. E também porque teve algumas biografias que eram baseadas exclusivamente nos diários do próprio Tolstói, como essas aí que eu coloquei para vocês, que são algumas das mais famosas. São biografias que saíram ali pela década de 20 e a década de 60. Então, elas fazem uma caveira da pobre da Condessa. Aí, alguém teve a ideia de começar a ler os diários da Condessa, e só na década de 80 ela foi pela primeira vez traduzida para o inglês, e aí mudou toda a história em torno do casamento, da biografia do Tolstói e tudo mais. Os diários da Condessa estão aí, foram traduzidos pela Cassie Porter, e em seguida isso deu origem a uma série de livros. Eu estou lendo alguns magníficos agora, sobre o casamento. Aí se torna a coisa um pouco mais rica, complexa, equilibrada, não é? Porque se realmente você pega separado só os diários do Tolstói, você acha que ela é uma bruxa. Ela enlouqueceu a pobre. E os dois se torturavam mutuamente. Aí, em seguida, quando você vai pegando as cartas de ambos, as cartas para os outros escritores e tudo, aí você vai conseguindo compor um retrato muito mais rico, né? Esse retrato aí eu deixei por último, é um retrato feito pelo Ivan Kravskoy. E aí vocês podem ver, porque eu nunca posso terminar uma apresentação sem rir do Cláudio, né? Aí o que eu estou querendo dizer para vocês é que se um dia o Cláudio pentear o cabelo, ele vai ficar parecido com Tolstói. Era só isso que eu queria dizer para vocês.
os meus diários também são mais ou menos como os do Tolstói. Ah, é, Cláudio? Ele falou que aquilo que ele fala, escreve, que foi para a guerra, é verdade e tal. As coisas que eu escrevo também são todas verdadeiras. São todas verdadeiras, né? Por isso que as pessoas se São todas confundem lá na tua timeline. Tá vendo? Pois é, pessoal, então era isso, apenas para trazer algumas informações sobre a série do Andy Warhol, sobre o dia de hoje com a Virginia Woolf e sobre o Tolstói, que é uma figura que a gente às vezes sabe pouco. A vida do Tolstói, ela inteira se entrelaça com a obra dele. Quando vocês lerem Ana Karenina, algum de vocês já leu Ana Karenina? Levanta o braço aí, quem lê. Você sabe aquela cena do casamento do Liev com a Kitty? Liev e a Kitty são praticamente a Condessa e o próprio Tolstói. Aliás, ele bota o nome dele no personagem. A cena que o Liev está indo para o casamento e ele não tem uma camisa limpa aconteceu com o próprio Tolstói. Você vê lá nos diários da Condessa. Ele não tinha uma camisa limpa para casar, gente. Foi um escândalo. E era feriado, ele não conseguia comprar uma camisa nova. Um horror! Tudo aquilo que está no Ana Karenina, com o casal Liev e Kitty, é um pouco o que aconteceu com o Tolstói. Então, aquelas reclamações que o Liev faz da Kitty, eu não devia ter casado, eu não devia ter casado. É o Tolstói todinho. Você olha no diário e diz, olha o que o danado fez. E, por fim, a Condessa morria de ciúme da Ksenia, da serva, porque o Tolstói, igual o Dom Pedro I, trazia a moça para fazer a faxina na casa. E a Poliana. Então, a Condessa estava vendo o tempo inteiro a mulher lá dentro, o tempo inteiro vendo o filho dela também lá dentro, e ficava super enciumada e muito insegura, porque o Tolstói teve também outro insight do gênio, do nosso gênio literário, de colocar o nome da Ksenia em vários personagens de contos que ele escreveu depois, e ela transcrevia. Então, ela escrevia todo o amor desesperado desse homem pela ex nos diários, e isso em plena, com 10, 15 anos de casamento, ele ainda estava escrevendo sobre o antigo amor. Ou seja, o Tolstói era um torturador em potencial de qualquer mulher sã. E este foi o momento de amem a Condessa, porque ela é gente boa demais, muito talentosa, trabalhadora, copiou 21.000 páginas e não merecia copiar o amor do Tolstói pela ex-namorada. Tenho dito. Vamos fechar com a Suzana, então, com o texto dela. Suzana, você está aí? Diga oi. Suzana, você está entre nós? Estou aqui. Só que eu não sei se eu não vou saber como a Sônia, eu sou péssima em tecnologia. Se você puder passar para o casal mais tecnológico lá para passar o vídeo. Eita, porque a minha internet está terrível. Bom, será que a Roberta e o Paulo ainda estão aí? Eu ia sugerir, como já estourou muito. O Romari está aí, né? Se você quiser deixar para o próximo encontro, também não tem problema, que o tempo já está bem estourado, de mais de meia hora. Gente, fui eu, culpada. Você não se importa? Que aí a gente organiza direitinho. Sim, Isso, vai ser um pouco menos tumultuado. A gente começa então com você, Suzana, da próxima semana. Abre contigo. Exatamente. Abre contigo. Gente, desculpem todas as atrapalhações de hoje. Prometo que na próxima vez, como eu não vou falar nada, vou ficar quieta só escutando vocês. Obrigada. Ainda bem que está gravado isso, gente. É que está gravando, eu não tenho nada para dizer no próximo mês, só a Suzana mesmo. Gente, é isso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu vou fechar recomendando para vocês, assistam o filme Drive My Car. É o melhor filme do ano passado, sem sombra de dúvida.
vocês conseguirem ler o conto do qual ele foi baseado também, tá bom? A gente fala dele na próxima reunião. Quem já puder ter assistido, quem conseguir assistir, vai ser muito legal. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Daqui um mês a gente se vê novamente. Oi, quem falou? Eu. Quem? Tem que dar o aviso para o pessoal. Não sei se de repente alguém quer falar alguma coisa. O aviso é esse? Sim. Antes da gente se despedir, vai que tem alguém que queira falar alguma coisa. Ah, tá. Vocês querem, gente? Vocês têm alguma sugestão, alguma coisa assim para dizer? Não tem, cara. Nenhuma alma se manifestou. Então, tchau. Tá, gente. Boa noite. Não era para ter Tchau, queridos. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite, boa semana para vocês. Tchau.